A última presença foi em 1994. É bem verdade, teve confronto pela Copa do Brasil, do Inter contra o Remo, e na Série B, Inter contra o Paysandu, mas confesso que eu nunca tinha vindo. Contra o Remo, últimos confrontos do Inter aqui, 2014 fez 6-1 na Copa do Brasil, 2018 ganhou de virada por 2-1 do Remo também na Copa do Brasil, gols de Edenilson e Leandro Damião. Mas por Campeonato Brasileiro, Debona, esse confronto não acontece desde 1974. Em 72, 0-0 aqui no Mangueirão. Em 74, o Remo ganhou por 1-0. E aí depois se enfrentaram de novo nos Brasileirões de 75 e 86. Mas aí os confrontos foram no estádio Beira-Rio. Em 75, 4-0 para o Inter. Naquele ano o Inter seria campeão brasileiro, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, foram 3 gols do Flávio Minuano, ou Flávio Bicudo, e 1 gol do Carpegiani. Em 86, vitória do Inter também por 3-1 no Beira-Rio. Então, esse confronto de amanhã vai ser a 9ª vez na história que Inter e Remo se enfrentam, seja por Campeonato Brasileiro ou por Copa do Brasil, partidas oficiais. Muito bem, é o Inter de volta a Belém do Pará. Bom, e o time para amanhã, hein, com este acréscimo do Paulinho? O treino aconteceu agora pela manhã no CT Parque Gigante com portões fechados. A delegação embarca para Belém, voo fretado, por volta das 2h30 da tarde. Chegada prevista aqui, 6h30, 7 horas, por volta disso, né, no hotel onde o Inter ficará hospedado. E as boas notícias para o técnico Paulo Pesolano, ele já tinha dito, né, que esses jogadores estariam à disposição, mas houve uma confirmação no treino dessa manhã. O volante Paulinho, que ficou de fora das semifinais do Gauchão por um quadro de lombalgia, sofreu uma pancada na região das costas no jogo contra o Palmeiras, voltou a treinar normalmente. Então, uma tendência que acompanha a delegação, se não sentiu nenhuma dor no treinamento. Nas imagens divulgadas pelo Inter ele aparece no aquecimento, trabalhando com bola, então Paulinho pode integrar essa delegação e aí fica à disposição para ser escalado desde o início. E a outra boa notícia é o Carboneiro, que já tinha treinado ontem, hoje voltou a participar dos treinamentos com bola, também é outro titular que vinha sendo preservado, mas aí por conta de um trabalho de controle de carga. Quem ficou de fora da atividade foram 2 jogadores que ainda estão à disposição, Bruno Tabata e também Vitor Gabriel. Os 2 com lesões musculares não ficam à disposição, quem sabe, para as finais do Gauchão ou, na pior das hipóteses, para o jogo contra o Atlético Mineiro na 5ª rodada do Brasileirão. Antes da gente falar do Alan Benítez, Felipe, o Inter tem uma preocupação, me parece muito clara, interna, externa, nem se fala, né, por parte de quem tem visto os jogos do Inter, que é a composição de defesa. Como deve ser formada a dupla amanhã contra o Remo? Eu mantenho a dúvida ainda sobre o substituto do Vitor Gabriel, se vai ser o Félix Torres ou se vai ser o Juninho. Acho que o Félix Torres larga em vantagem, embora ele não seja canhoto, né, e vai ter de atuar pelo lado esquerdo da defesa, ou o mercado deslocado para lá, mas a tendência é que o Félix Torres apareça ali, porque foi assim, quando o Vitor Gabriel sentiu a lesão muscular, o Félix Torres foi escolhido como substituto e entra pelo lado esquerdo da defesa. Mas vou deixar essa dúvida no ar. Rocher, né, o provável time, Rocher, Bruno Gomes, Mercado e Félix Torres, ou o Juninho, como expliquei, e Bernabém na lateral esquerda. Dupla de volantes, Ronaldo e Paulinho. Bom, o Paulinho, por ter ficado de fora mais de uma semana, pode iniciar no banco de reserva, se sentir necessidade de maior ritmo de jogo. O que daí o Pesolano pode fazer? Puxa o Bruno Gomes para o meio campo e o Aguirre vira o lateral direito. É uma saída. Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e na frente Borré é o provável Inter para enfrentar o Remo amanhã, 7 horas, aqui no Mangueirão, em Belém do Pará. Amanhã a gente vai, claro, também mergulhar sobre as questões do Remo, né? Este time que vem da Série B, que será o adversário do Inter amanhã, que está na final do Campeonato Estadual também. Alan Benítez, hein, Felipe? Foi liberado pelo Internacional, não vinha sendo utilizado pelo técnico Paulo Pesolano, né, Debona? Até vou fazer a ressalva. Foi utilizado na fase classificatória do Gauchão em 3 jogos. A estreia contra o Novo Hamburgo, que era um time totalmente reserva e até alguns meninos. Ali ele é lateral direito. No segunda rodada contra o Monson no Passo da Areia, o Alan Benítez entra improvisado no meio campo, ou seja, o Pesolano estava dando chance e tentando observar o Alan Benítez em outras funções. E por fim, contra o Ipiranga em Erechim, na fase classificatória, o Alan Benítez foi o lateral direito e o Aguirre improvisado como lateral esquerdo. Então o Benítez recebeu as oportunidades e não aprovou, não estava sendo relacionado, e até por conta do excesso de estrangeiros, o Inter liberou o Benítez, que deve ter o contrato rescindido. Hoje pela manhã ele viajou para Assunção para realizar exames médicos e assinar com o Libertad,
O Libertad do Paraguai, que é treinado pelo Arce. Bom, olha só, o Benítez chega com esse aval do Arce, que a gente sabe é um especialista na função. Professor, jogou né? no Grêmio. Jogou no Grêmio, no Palmeiras, seleção paraguaia. E seleção paraguaia é justamente o mote para que o Benítez saia do Inter. Ele quer jogar, né, Debona? Ele veio pro Inter com essa ideia de ganhar uma projeção maior, chegar na seleção paraguaia e aparecer numa Copa do Mundo. E justamente aqui ele se escondeu, aqui no Brasil. Então volta ao Paraguai, não ao Cerro Porteño. O Cerro Porteño sofreu um transfer ban, não está podendo contratar ninguém nessa janela de transferências. E aí o interessado é o Libertad, essa transferência que deve ser confirmada, oficializada nos próximas horas ou até no próximo dia. Daqui a pouquinho o Felipe volta e traz esse destaque. Jogadores do Inter que serão julgados na quinta-feira, 12h17. Ô Debona, manda um alô para nós aqui em Fraiburgo, Santa Catarina. Acompanha o Esportes ao meio-dia há mais de 40 anos. São 52 anos no ar de Esportes ao meio-dia. Então, muito obrigado aqui. Um abraço para o senhor Adão Godoy. Se o Inter não vencer o Remo amanhã e o Grêmio ganhar o Grenal domingo, a fábula Pesolano começa a balançar. Augusto Rocha, gremista de Novo Hamburgo. E os nossos ouvintes fazem aquela lembrança, a gente também brincou aqui ontem, né, do Cláudio Miro, à época, né, que disse ser um prazer jogar na terra onde Jesus Cristo havia nascido. Né? Escutei. Escutou? Tá voltando de Caxias. Ah, sim, escutou em Esportes ao meio-dia.